Boa tarde a todos. Muito prazer, muito obrigada de vocês estarem aqui conosco. Eu sou a doutora Elci, eu sou clínica geral, de formação, na verdade, eu sou médica de família, mas na Doutor Consulta eu trabalho como clínica geral, que acaba sendo a mesma coisa, né? E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês de algumas doenças aí dessa época do ano, mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Doutor Consulta, né? O que é a Doutor Consulta, como é que funciona, né? Então, na Doutor Consulta, hoje eu trabalho em 3 centros médicos. No total, nós temos 28 centros, 30 a partir de fevereiro, aí que tem 2 novos para iniciar, para a abertura prevista aí para fevereiro, no Butantã e no Paraíso. Eu estou no Capão Redondo, no Shopping Supermarket e no Taboão da Serra, né? A Doutor Consulta hoje é uma rede de centros médicos, né, de especialidades médicas, que você pode contar com muitos exames, são mais de 40 especialidades médicas. Hoje nós contamos com esses 30 centros médicos, como eu te falei, espalhados por São Paulo e pela Grande São Paulo também. A gente tem no ABC, a gente tem em Guarulhos, em Osasco, no Taboão da Serra, agora recentemente abriu, né, e temos um projeto aí de expansão. Na Doutor Consulta hoje você conta com diversos exames, a gente tem um centro especializado de exames de imagem lá no metrô Santa Cruz, que tá bem bacana também, com dentistas, né, então você tem como fazer o seu tratamento odontológico a valores acessíveis, enfim, você consegue isso também, inclusive cirurgias, né, então algumas cirurgias são cirurgias mais simples, a gente tem convênios com alguns hospitais, mas temos bastante cirurgias e muitos especialistas. Entre os especialistas, só para citar, a gente tem urologista, cardiologista, ginecologista, né? O clínico geral, que você pode ser o primeiro médico que você procura para tirar suas dúvidas e aí ele te encaminhar. Psiquiatra. Temos também a área multiprofissional, né? Fonoaudióloga, psicólogos, fisioterapeutas também. Né, hoje, então, a gente está aqui para falar sobre o Aedes aegypti, esse mosquito aí que causa tantos problemas, né, e que vocês ouvem falar todos os dias na mídia sobre as doenças que ele causa. E nós vamos falar sobre algumas doenças com calma. No final, a gente vai poder responder as dúvidas de vocês né, podem mandar a dúvida que vocês quiserem. O que eu puder responder, eu respondo, né, senão a gente pode estudar melhor e responder depois por escrito para você, tá bom? Então, assim, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o Aedes em si, né, esse mosquito, né, o Aedes ele é o transmissor de várias doenças. Hoje a gente vai falar especialmente da Zika, da chikungunya, da dengue, que é a mais conhecida, e da febre maiaro, que eu acho que é bem novo assim para a gente falar um pouquinho, né? Todas elas são doenças febris agudas, né? Ou seja, doenças que começam com uma febre de repente e que são transmitidas por vírus, mas que dependem desse mosquito para começar a agir, enfim, para ser transmitida, né, no corpo. Então, assim, o Aedes, na verdade, ele tem um ciclo de vida de 7 a 10 dias. Por que é importante eu falar do mosquito, gente? Porque, assim, a única forma, quer dizer, a principal forma hoje, né, da gente simplesmente evitar essas doenças é evitando contato com o mosquito. Só que o mosquito é um bicho que vai estar em qualquer lugar e que a gente, né, não tem como se proteger tão fácil assim. A gente pode usar repelente? Pode e deve usar repelente. A gente pode usar aqueles inseticidas, enfim, pode, deve usar. Roupas compridas, mas no calor acaba ficando bem mais difícil da gente usar, né, roupa comprida, mas quando possível, legal. Mas o mosquito é um bicho difícil da gente conseguir controlar, principalmente porque ele está disseminado em todos os lugares, né? Então, o Aedes é um mosquito da área urbana, né? Então, quer dizer, ele existe em todas as cidades. Então, até nessa sala aqui que eu estou falando com vocês, pode ter um mosquito e a gente não sabe. Então, como é que a gente vai se proteger dele? Então, as coisas simples que vocês já sabem, que é o repelente, mosquiteiro, tela, esse tipo de coisa, com certeza vocês já sabem, né? Mas muito mais do que isso, a gente tem que evitar que ele se reproduza. E isso é um problema de todo mundo.
né? Isso é um problema de todos nós. A gente precisa lembrar que, assim, não adianta a gente ter um médico para cuidar da dengue lá na frente se a gente não preveniu. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para a gente entender melhor. Quando a gente pensa em prevenir um infarto, né, um problema do coração, a gente já sabe que tem que fazer exercício físico, que a gente tem que comer melhor, então, né, não comer tantas gorduras, não evitar as frituras, fazer os exercícios, comer mais fruta e verdura, beleza, isso para evitar o infarto. E para evitar as doenças causadas pelo Aedes, o que a gente vai fazer? Se proteger do mosquito. E, além de se proteger do mosquito, a gente tem que evitar que ele se reproduza. Então, qual que é a grande questão aqui? A gente lembrar que isso é trabalho de todos nós, né? A prevenção mesmo, hoje existe vacina contra a dengue, a gente inclusive tem na nossa rede, né? Você pode procurar na unidade 9 de julho, que é a nossa unidade onde tem as vacinas. A gente possui essa vacina contra a dengue. É uma vacina eficaz, mas ela protege mais ou menos dentro de 65% a 75%, né, contra a dengue comum, a hemorrágica, mas ela evita 80% das internações, ou seja, ela é uma vacina eficiente para evitar a gravidade dos casos, né, chegar na dengue hemorrágica, por exemplo. Então, vale a pena pensar na vacina. A vacina pode ser dada nas pessoas de 9 até 45 anos, são 3 doses. Você toma uma hoje, uma em 6 meses, a outra em 12 meses. Então, se vocês quiserem alguma informação mais específica, depois procurem aí o pessoal, principalmente lá na unidade 9 de julho, que é onde a gente faz as vacinas, mas qualquer um pode informar para vocês. Então, voltando à questão do mosquito, assim... por isso que é importante. Se a gente não evita que o mosquito se reproduza, a gente não tem como evitar que essas doenças vão se disseminando e vão ter cada vez mais casos. Para vocês terem uma ideia, em 2015 nós tivemos mais de 800 casos graves, né, com alguns vindo a óbito e tal, por causa da dengue. Então, quer dizer, é uma doença que mata, é uma doença que causa grandes problemas. E um grande impacto na saúde, porque as pessoas ficam mal, as pessoas deixam de trabalhar, as pessoas são internadas, né? Então, causa muitos problemas. Então, como que a gente evita a questão do mosquito? O mosquito tem um ciclo de vida de 7 a 10 dias. A fêmea adulta, ela posta os ovos em algum lugar que tenha água. Ela não precisa de muita água. Então, pode ser uma tampinha de garrafa, pode ser uma piscina que esteja maltratada, né? Que a água não esteja clorificada e tudo mais. Então, gente, assim, é coisa de muito pouco, né? Aquele vasinho de planta lá que você deixou com uma aguinha a mais lá, é uma lata de tinta jogada no quintal do seu vizinho, que ele pintou a casa e largou a lata lá. Então, assim, isso é importante. Se você vê na rua, se você vê, né, o seu vizinho deixando em algum lugar água parada, você precisa alertar, você precisa lembrar de que isso é um local onde o mosquito vai se reproduzir e esse mosquito estando disseminado por aí, ele picando uma pessoa que esteja infectada, né, ou pelo vírus da dengue, ou da zika, ou da chikungunya, ou da maiaro, ele vai poder transmitir isso e causar todos esses problemas de saúde, né? Então, a primeira coisa, falando do mosquito, ele posta os ovos lá. Os ovos podem viver mais de 8 meses no seco, né? Então, por isso que a gente está falando nessa época do ano, é uma época que chove muito. Então, quer dizer, esses ovos podem ter sido postos no ano passado em vários locais aqui da cidade, em vários locais, né, perto da sua casa, tal. E agora, com a época das chuvas, é a hora que a água, né, fica acumulada naquele cantinho onde os ovos estavam, e aí eles acabam se desenvolvendo, virando larvas, de larvas eles viram pupas, e de pupas eles viram o mosquito adulto. Isso é dentro de uma semana, 10 dias. Esse mosquito adulto sai por aí, picando as pessoas. Se a pessoa está infectada, e também pode picar alguns animais, tá? Se a pessoa está infectada com algum desses vírus, ele vira um transmissor. E aí começa a transmitir a doença para todos os lados, né? Então, assim, as principais doenças são essas 4 que eu falei, tem a febre amarela também, na verdade, né? Então, a dengue, a chikungunya, a maiaro, zika
e a febre amarela, né? Então, tem doenças que foram mais estudadas, tem doenças que são muito novas, que é o caso da Maiaro, né? Que é mais recente, aí tem poucos estudos, mas todas elas cursam muito parecidas. Então, a gente precisa também saber, tentar diferenciar alguns sintomas para ajudar na hora de você procurar um médico, na hora de você se preocupar com alguma coisa ou não. Né? Então, assim, eu vou falando meio junto, né, vou comparar uma com a outra, porque eu acho que fica mais fácil para a gente entender como que a gente vai diferenciar uma da outra e até que ponto eu preciso me preocupar. É importante lembrar que todos esses vírus, né, todos esses mosquitos, enfim, que além do Aedes, tem alguns mosquitos silvestres que são mosquitos de área de floresta, né, que são os principais transmissores também da febre amarela, da Maiaro e da chikungunya também, né, começaram com outros mosquitos, mas hoje o Aedes, ele já pode transmitir qualquer uma dessas. É importante lembrar que ele vai picar crianças recém-nascidas até idosos. Lembrar que as crianças, principalmente os neonatos, quer dizer, os recém-nascidos, né, até os 3 meses de vida, e os idosos, eles sempre vão ter casos mais graves, porque a imunidade deles é diferente, né? A criança ainda não desenvolveu a imunidade totalmente, e o idoso ainda já diminuiu muito a imunidade dele por conta, né, do envelhecimento. Então, sempre, né, que ocorrer os sintomas numa criança muito pequena, menor de 2 anos, mas os bebezinhos recém-nascidos, pior ainda, ou num idoso, né, então acima de 60 anos, acima de 80, mais ainda, a hora que o idoso ou que uma criança dessa for infectada, a gente tem que correr e procurar um auxílio médico. Dentro da doutor consulta, você pode procurar um clínico geral, né, que é o médico ideal, mas nós temos o infectologista também, que é o especialista nas doenças infectocontagiosas, que é o caso dessas doenças que a gente falou. Então, vamos tentar diferenciar uma doença da outra para tentar ajudar vocês, né, nas dúvidas que vocês tiverem. Aí já está chegando algumas perguntas aí, né, do pessoal que está assistindo a gente. Eu agradeço por estar nos assistindo. E aí eu vou devagarinho tentando tirar a dúvida de vocês, tá? A dengue, dessas 5 que eu falei, mas vamos diferenciar principalmente entre a dengue, a chikungunya e a zika, a dengue é que tem a febre mais alta, né? Então, todas elas são assim, febre repentina. Então, você não tinha nada, você estava bem, estava trabalhando, estava estudando, enfim, e de repente veio uma febre, do nada. Então, a dengue é a febre mais alta, 39, 40 graus, uma febre repentina e bem alta. Ela cursa com dor de cabeça, com vômitos, com dor no corpo, né? Então, artralgia, o que quer dizer isso? É dor nas articulações, joelho, cotovelo, né? Quadril, ombro. Geralmente, assim, dor nas articulações, mas mialgia, dor nos músculos, né? Então, no corpo todo, nas pernas, nos braços, tal. Dor retroorbitária, que a gente chama, que é atrás do olho. Então, é uma dor lá no fundo do olho. Isso é bem característico da dengue, né? E vômitos, que é uma coisa mais característica da dengue também. A chikungunya, ela dá dor também nas articulações. É uma febre não tão alta, uma dor nas articulações, mas ela causa inchaço nas articulações, que é um pouquinho diferente da dengue, né? Então, principalmente tornozelos, joelhos, punhos, né? Ela acaba dando inchaço nessas articulações, que é uma das coisas que diferencia. A dengue tem um curso aí de 3 a 7 dias, né? E a chikungunya também. A zika é um pouco diferente. A zika pode cursar com febre bem baixinha, né? Então, febre de 37,8, 38, ou sem febre nenhuma. Então, apesar de ser conhecida como uma doença febril, ela também pode aparecer sem febre. Tá? Então, a zika, o que mais caracteriza a zika são o exantema, que a gente chama, que é vermelhidão pelo corpo inteiro. Então, são manchinhas, marquinhas vermelhas pelo corpo. Algumas são inchadinhas, né? São em relevo, né? Então, manchas vermelhas com relevo, assim, pelo corpo todo. E, geralmente, elas coçam, no caso da zika. A zika também causa
Popularmente, a gente falaria de conjuntivite, mas não é conjuntivite, né? Porque ela só fica vermelho a conjuntiva, essa parte branquinha do nosso olho. Mas ela não causa secreção como uma conjuntivite. Então, uma conjuntivite normal, ela escorreria secreções e tal, e na zika não, fica só o olho bem vermelho, né? Qual que é a questão que eu acho também bastante importante da gente falar, né, aqui dentro de todo esse comentário que a gente tem feito, e já eu vou vendo aí as perguntas que vocês mandaram, é assim, a dengue, geralmente, a gente contrai a dengue, né, acaba ficando imune a ela, e se a gente sarar dentro desse período aí, né, de 7 a 10 dias, sarou, não tem mais sintoma nenhum, o que vai acontecer? A gente vai ficar imune pelo menos a um dos sorotipos, né, porque são 4 sorotipos da dengue, são quatro vírus diferentes, digamos assim, que podem causar a dengue, né, então a gente fica imune, mas a chance de uma segunda infecção é quase sempre a chance de ser uma infecção mais grave. Então, por isso que a gente tem que evitar de ser picado pelo mosquito e de ser infectado pelo vírus, né? Não adianta a gente querer remediar depois, né? Como a gente fala popularmente, a gente precisa prevenir, é não ter água parada. Vou voltar nesse assunto porque é muito importante. Não manter água parada em lugar nenhum, né? Procurar as caixas d'água dos vizinhos aí, será que está todo mundo com a caixa d'água tapada, né? Hoje tem, né? Você liga nas zoonoses, liga na Anvisa, né? Na Covisa, nas subprefeituras, né? Então, São Paulo, que é uma cidade muito grande, a gente está falando daqui de São Paulo, em cada região de São Paulo existe uma subprefeitura. Então, procura, né? Deve ter os agentes de saúde aí, dos postos de saúde que podem te ajudar também. E qualquer dúvida, sempre procure um médico, né? Então, importante, falando da prevenção de novo, essas questões da água, usar inseticidas, repelente, cuidado com crianças menores de 6 meses, qualquer dúvida com relação à saúde de criança, precisa procurar o pediatra. O pediatra é o médico especialista na saúde da criança. E aí tem que tomar muito cuidado, né, com criança, com essas doenças como eu tinha falado. Mas mesmo usando repelente, inseticida, tal, se a gente não evitar que o mosquito se prolifere, a gente vai ter um problema cada vez mais grave com relação a essas doenças, né? A gente falou, eu falei das 3 principais, né? Dengue, chikungunya e a zika. E tem essa febre nova, relativamente nova, né, que na verdade os primeiros casos vêm aí dos anos 50, mas no Brasil os primeiros casos aconteceram em 2014, 2015, que é a febre maiaro. Ela é transmitida por um mosquito desses silvestres que eu te falei, que não era o Aedes, mas hoje a gente já sabe que o Aedes pode ser um transmissor, então por isso que a gente está falando tudo junto aqui, né, dessa doença também. Ela dessas todas as doenças que eu falei, ela é a mais próxima da dengue, a que tem os sintomas muito, muito parecidos com a dengue. Então, acaba ficando mais difícil o diagnóstico, mais difícil da gente dividir, né, o que é dengue e o que é maiaro. Coisas que eu esqueci de falar, mas nós vamos lembrando aqui, vamos falando. Uma delas, hoje existem exames, né, para diagnosticar todas essas doenças. Na Doutor Consulta a gente possui, por exemplo, o exame de IgG e IgM, né, que é um teste da dengue, para a gente confirmar aí a dengue, mas um bom médico, um bom clínico consegue, né, através dos seus sintomas, através daquilo que você apresenta nos seus sintomas e no exame físico que ele faz numa consulta, diagnosticar a dengue, a zika, a chikungunya e tudo mais, né? Lembrar de outras 2 coisas importantes. A zika, vocês ouviram falar da questão da microcefalia, então da ligação que ela tem com a microcefalia. Então, muito cuidados em gestantes. Você está grávida agora? Você está fazendo seu pré-natal direitinho? Se você não tiver, também temos ginecologista, obstetra na Doutor Consulta que você pode procurar para fazer um pré-natal de primeira. O médico olha no seu olho, tem um atendimento bem humanizado. Se você está fazendo seu pré-natal, seu médico já deve ter te explicado, né? Tem que tomar bastante cuidado, principalmente no primeiro trimestre, então nos primeiros 3 meses da gravidez, usar roupas compridas, usar o repelente, evitar, né, o horário principal que eles picam, das 9 da manhã às 4 da tarde, são horários, né, o vespertino que a gente fala, evitar de entrar em áreas rurais, em áreas silvestres, que aí tem também o risco da febre maiaro, a chikungunya veio de lá, a febre amarela,
que estão vindo casos, né? Então, antigamente a gente tinha uma zona endêmica, quer dizer, uma região do Brasil específica de febre amarela, né, que era muito mais na Amazônia, no Tocantins, lá no Centro-Oeste e tal, parecia distante de nós que estamos aqui no Sudeste, em São Paulo. Hoje, né, então assim, pelo Ministério da Saúde, se vocês entrarem aí no site do Ministério, vocês vão ver que existe só uma faixinha litorânea do Brasil, então lá do Nordeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, litoral de São Paulo, um pedacinho do litoral do Paraná e do Rio Grande do Sul, que não é uma zona endêmica, não é uma zona de fácil transmissão da febre amarela. O restante do Brasil inteiro é de fácil transmissão da febre amarela. Febre amarela e dengue, existe vacina. Lembrando que a vacina da dengue a gente tem na Doutor Consulta. As outras não existe vacina, né? Então, qual que é a nossa vacina? Evitar a reprodução aí do mosquito. Acho que eu posso responder algumas perguntas agora. A Nathalie Aragão pergunta: minha filha de 8 anos foi diagnosticada com chikungunya e ela sente muita dor nas pernas, não consegue nem andar. Isso é normal? E ela está com alguns hematomas roxos. Acho que é a Nathalie que fala. Obrigada pela sua pergunta, uma pergunta muito importante, Nathalie. É legal você falar que é uma criança, né? Então, é uma menininha de 8 anos. A chikungunya tem uma questão que eu ainda não tinha falado. Obrigada pela pergunta que você me lembrou, Nathalie. A chikungunya dessas doenças, ela é a mais difícil pelo seguinte: ela cursa com uma fase aguda, né? Que é essa fase da febre, que a gente já falou, e depois ela tem a fase crônica. Então, provavelmente a sua filhinha está na fase crônica. A fase crônica é a fase que existem muitas dores. Infelizmente, Nathalie, essas dores podem perdurar por até 3 anos. Então, assim, eu espero que você tenha aí procurado um bom pediatra, que você esteja sendo bem assistida, mas é normal sim. Então, você pergunta, né, dores nas pernas, que não consegue nem andar e tá com alguns hematomas roxos. É normal dentro do quadro da doença. Isso pode persistir por algum tempo. Então, assim, né, procurar usar os analgésicos e as coisas que você foi orientada pelo pediatra, tá certo? O Carlos Unger, ele pergunta o seguinte: passar o dia todo com repelente e até dormir com repelente pode fazer mal para a pele? Eu não sou especialista em pele, o especialista em pele é o dermatologista, Carlos, mas obrigada também pela sua pergunta. Assim, tem muitos tipos de repelente hoje no mercado, né? Mas depende muito da sua pele. Então, tem que tomar cuidado das pessoas que são alérgicas. Quem tem alergia tem que tomar cuidado, que vai fazer mal. Mas hoje existem os repelentes em creme e os repelentes em óleo, que não tem grandes problemas, né? Eu entendo, assim, na sua pergunta, um pouquinho de ansiedade com relação a isso, né? Gente, não é pra gente ficar maluco com a história do repelente. A gente tem que ficar maluco com a história de evitar que o mosquito se reproduza. Então, eu prefiro que vocês se preocupem em cutucar o seu vizinho e pedir para ele tirar as coisas que estão juntando água do quintal, tá bom? Mas pode usar o repelente se você não tiver alergia, né? Ou se você tiver alguma coisa esquisita na sua pele depois que você usou o repelente, procura o dermatologista daí, tá bom? A Gláucia Júnior quer engravidar e ela está perguntando: como é que eu posso me proteger? Quero engravidar e como que eu posso me proteger? Gláucia, é o que eu falei para todo mundo. Na verdade, para você se proteger, todos nós precisamos cuidar de você, né? Então, a gente precisa evitar a reprodução do mosquito, porque é ele que transmite, enfim. Mas, se você engravidar, aqueles cuidados que eu já falei, os primeiros 3 meses, usar roupas compridas, né? Usar o repelente, usar os inseticidas, né? Estar bem ligado aí com o seu obstetra, com o médico que vai acompanhar o seu pré-natal, para evitar futuros problemas. Não precisa ficar preocupada, né? Assim, eu não vou engravidar agora, tal. Não. Agora é uma época que a gente sabe que é uma época de chuvas, então aumenta, né, os casos aí, mas não precisa ficar preocupada. Se você quer engravidar, se você sonha em ser mãe, engravide, mas tome esses cuidados que a gente falou, tá bom? Jaque Rocha: quem pega chikungunya pode transmitir para outras pessoas? A chikungunya foi uma dessas. Obrigado, Jaque, pela sua pergunta. A chikungunya foi uma dessas doenças que existiram alguns casos
que pode ter transmissão sexual. Hoje, o que a gente sabe? Transmissão por secreções, né? Mas o que a gente sabe hoje? Que a transfusão sanguínea, por exemplo, a gente tem um controle muito bom, né? Inclusive dentro do Brasil, enfim, um controle muito bom dos bancos de sangue, então a gente pode ficar tranquilo com relação a isso. A maioria da transmissão é feita pelo mosquito, então a gente tem que focar muito mais nisso, mas existe um caso, sim, ainda está em muito estudo, tá? Já que eu fico te devendo uma resposta mais bonitinha, eu prometo te responder depois, por escrito, tá bom? Aí na página. O Frederico Ferrari, quando vou comprar repelente, é sempre uma dúvida. Não sei qual escolher por causa dos componentes dos repelentes. Qual é mais eficaz? O que contém o IR3535, o DET ou o Icaridin? Tenho em vista que tenho uma filha de 3 anos. Então, existem muitos estudos e muitas discussões ainda com relação a essa questão do repelente, né? A gente sabe que o IR3535 é um dos mais eficazes. Então, se você está pensando na sua filhinha de 3 anos, esses daí são os dos mais eficazes. Todos são eficazes, mas ele é um dos mais. Voltando a usar a sua pergunta, obrigada, Frederico, para a gente lembrar que não adianta repelente se a gente não evitar que o mosquito se reproduza, gente. Vamos cuidar do resto, tá bom? O Carlos Unger de novo, obrigada, Carlos está bem ligado com a gente. Uma dose da vacina da dengue já me deixa imune ou devo tomar todos os anos como a vacina contra a gripe? Então, voltando à questão da vacina, não é uma dose, são 3 doses. Então, para você ficar imune, são 3 doses da vacina. Lembrando que todas essas doenças que eu falei, quando você é infectado por ela, e muitas pessoas não têm sintomas, tá? Então, em média, assim, no caso da Zika, 18%, no caso da dengue, da chikungunya, 30% das pessoas que são infectadas não têm sintomas nenhum. Então, você já pode ter sido infectado e não sabe, né? Então, as pessoas que foram infectadas uma vez por um desses vírus, elas se tornam imunes, tá? A um desses vírus. Lembrando que a dengue tem 4 sorotipos, então se você foi picado por um mosquito que estava infectado com a dengue tipo 1, você não está imune contra o tipo 2, contra o tipo 3, nem contra o tipo 4. Agora, voltando à questão da vacina, a vacina são 3 doses. Então, lembrando, pessoas de 9 a 45 anos podem tomar a vacina. Primeira dose hoje, por exemplo, segunda dose daqui a 6 meses e a terceira dose daqui a 12 meses, né? Então, 6 meses e 1 ano. Na verdade, a partir da primeira vacina, o seu corpo começa a desenvolver imunidade, né, contra as doenças, mas a primeira dose, desculpa, não é a primeira vacina, a primeira dose, mas depois da terceira dose é que você está realmente imunizado, e é só uma vez que você vai tomar, você não precisa ficar tomando todos os anos, como você perguntou. Tá certo? Então, acho que era isso, né? Assim, obrigado a todos que participaram, obrigado pelas dúvidas, foi muito bom a gente estar aqui podendo conversar, assim, mais de perto com todos vocês que fizeram perguntas e tiverem dúvidas com relação ao tratamento ou coisas assim, procurem sempre um médico, né? Nós estamos, como eu falei, espalhados por São Paulo, estamos dispostos a cuidar da saúde de vocês, tá bom? Obrigada a todos, obrigado pelas perguntas e a gente se vê numa próxima aí.